Português, página 24, 25, 26, 27 e 28 nessa semana, tá? Iniciando o conteúdo poema, nós temos lá, primeiro uma troca de ideias com vocês, né? Que a natureza serve de inspiração para muitos poetas. Inspirando-se na imagem abaixo, escreva 4 palavras que expressam seus sentimentos em relação à natureza, tá? Então, o que vocês acham sobre a natureza? O que a natureza desperta em vocês? Alegria, amor, paixão, felicidade, o que vocês quiserem. Depois nós temos aqui atividades para serem feitas oralmente em grupo. Não podemos fazer, né? Então, vocês apenas façam o exercício 1. Depois tem um poema Jequitibá. Lembrando que o poema, gente, o poema e poesia, eles têm diferença nos dois. Num poema, ele é escrito sempre, é da forma como ele é escrito. Poesia, ele é a sonoridade que eu tenho num poema. É as rimas que eu tenho em um poema. Então, por exemplo, Jequitibá é um poema. Por que é um poema? Porque ele está escrito em forma de versos e estrofes, certo? Os versos em um poema são cada linha que eu tenho num poema é um verso. As estrofes é aquele conjunto de versos que estão escritos juntinhos. Outra característica de um poema é a rima. Então, por exemplo, vamos ler a primeira estrofe ali, ó. Vamos ler algumas estrofes. Impedir o Jequitibá de subir às alturas não dá. Então, aqui eu tenho 3 versos, primeiro, segundo, terceiro, dentro de uma estrofe, tá? Então, cada linha é um verso, cada conjuntinho de linhas, que está separado por um espacinho, ó, estão vendo aqui? Separam as estrofes. E eu tenho rima. O que rimou aqui nessa primeira estrofe? Jequitibá dá. Olha a outra. Se uma folha roçar uma nuvem, ou um galho cutucar um trovão, nada deverá ser feito, a não ser admiração. Aqui nós temos uma estrofe mais comprida, maior, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos dentro de uma estrofe. E qual foi a poesia desta estrofe? Qual foi a rima? Trovão, admiração, certo? Então, nas outras estrofes também tem rimas. Depois vocês farão a interpretação desse poema. Todas as perguntas da página 26 e 27 é sobre o poema, tá? Aqui vocês farão um desenho de uma árvore preferida por vocês. E depois nós temos aqui mais uma explicação sobre linguagem poética, sobre como é uma linguagem de um poema. Nos poemas, normalmente, ou não é sempre, né? Mas o poeta ele pode usar uma personificação. Ou seja, o que é isso? São quando os personagens ali da história, que eles podem ser humanos ou não, eles têm características e qualidades humanas. Então, por exemplo, o que conversam os peixes? Os peixes não conversam na nossa língua, no caso, né? Então, ele ganhou uma qualidade humana. Metáfora. Metáfora é quando eu aproximo 2 elementos e eu utilizo digamos assim, ó, por exemplo, o silêncio é um rio. Eu utilizei o silêncio para descrever o rio. Ou, como tenho num outro poema assim, aquela vontade de ferro. Vontade de ferro. A vontade não é de ferro, né? Quer dizer que é uma vontade muito forte. Por quê? Porque o ferro é um material muito forte, duro. Então, metáfora é quando eu utilizo eu faço, digamos, uma comparação entre 2 elementos, entre dois objetos, 2 coisas, 2 elementos da natureza, utilizando um para descrever o outro,